Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Hoje vamos trazer a lição número 88 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo médium Francisco Cândido Xavier e o nosso amigo espiritual Emmanuel. A citação dessa lição nos remete aos vasos de barro. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no item 4, versículo 7, diz o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Então, trazendo a narrativa de Paulo, nós nos recordamos do livro Paulo e Estevão. E em uma determinada passagem, o jovem Gesiel procurou Pedro na casa do caminho. E Pedro lhe falou de novas escrituras. E o jovem Gesiel, acostumado a lidar com os profetas que habitaram Israel, contemplando os pergaminhos utilizados e escritos por Levi, conhecido por nós como Mateus, ele devorou aquelas palavras e num instante ele soube que realmente Jesus era o Messias prometido ao povo de Israel. Gesiel, como hebreu, também conhecia muito bem as Escrituras. E esse seu conhecimento do grego, da língua dos nazarenos e também o latim, a língua dos romanos, ele tinha então facilidades para entender e interpretar. Porém, aquele tesouro que Pedro colocou em suas mãos era um tesouro especial. Eram as boas novas de Jesus, era o Evangelho de Jesus. E esse tesouro ele guardou no fundo do seu coração. Nós somos esses vasos de barro. Nós somos frágeis na nossa constituição, com as nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas também com um tremendo potencial, porque internamente temos a graça, temos a energia e a vida que foi nos dada por Deus. E assim, apesar das nossas dificuldades, podemos trabalhar para melhorar o nosso mundo e tudo que está em nossa volta. Gesiel passou então a se chamar Estevão, um nome grego que Pedro deu a ele. E ao examinar aquelas escrituras, Estevão agora estava convencido e começou a trabalhar na casa do caminho. E ele dizia que a cidade de Jerusalém era e estava sob o domínio da lei mosaica, dos profetas antigos, e que esses profetas determinavam que parte da cidade deveria estar para as pessoas sãs, com saúde, mas que outra parte da cidade deveria ser colocada à margem para receber aquelas pessoas doentes e pobres da cidade. Então, existia essa clara divisão entre a rigidez e a justiça da lei mosaica, mas agora
um novo caminho era apresentado aos hebreus e aos judeus, de que, apesar da lição da justiça, existia então a lição do amor. E tudo isso era novo para Estevão, mas Estevão, como um jovem, contaminou-se pela boa nova e começou a trabalhar. E assim, em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos, considerado como o escolhido do Cristo, e sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. A pregação de Jesus, dizia Estevão, não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou os nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vistas aos cegos, e o seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. E assim as pregações de Estevão consolavam as criaturas. Foi quando, numa dessas situações, ele se encontrou com o rabino Saulo, perseguidor dos cristãos. Mas ele não se rebaixou para Saulo e disse ao futuro rabino que ele se rendeu a Jesus. E com isso, o rabino Saulo, até então, ficou muito revoltado com a presença de Estevão entre as criaturas e resolveu então fazer de Estevão um exemplo. E martirizado, Estevão foi morto. Mas aquela mensagem trazida por Estevão e também pela sua amada Abigail, Saulo se sentiu muito triste e, numa dessas perseguições, vai ao encontro de Ananias, que se encontrava em Damasco. E na viagem até Damasco, ele se encontra com Jesus. Caído na terra, ajoelhado sobre o sol ardente, teve um diálogo curioso. Enxergou Jesus e perguntou quem ele era. E ele falou: eu sou Jesus. Por que me persegues, Saulo? E Saulo, então, percebeu na grandeza daquele espírito, daquela alma, do Senhor da vida, que era o momento da sua transformação. E então a sua conversão foi total. Perguntou a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Agora na posição de servo, de vasos de barro, como ele mesmo fala para os seus irmãos em Coríntios. Saulo, então, passa a ser esse grande propagador do Evangelho no mundo inteiro, até então conhecido. Paulo fazia muitas pregações e nas suas andanças ele constantemente tratava os doentes, curava as pessoas, tratava as feridas, e um dia um mago foi ao seu encontro.
E o mago queria, a todo custo, comprar algum talismã, alguma coisa que fosse especial, pois Paulo tinha um grande poder. E o mago dizia que esses dons espirituais que Paulo tinha conquistado poderiam fazer um grande triunfo na terra. Porém, Paulo diz ao mago, parando os seus afazeres, falou: só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago com olhar faiscante e cobiçoso. E Paulo disse: é o da fé em Deus, com sacrifício de nós mesmos. Vejamos a palavra de Paulo quando quer ensinar-nos de que não existe milagres, talismãs especiais para que possamos endireitar as nossas vidas, porque possamos nos recolhermos e renovarmos os nossos votos da ação com Cristo. É preciso essa fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. Este era o grande dom de Paulo, porque quando buscamos a Deus, tudo nos será dado em acréscimo. Uma dessas viagens de Paulo com Barnabé, ele também é vítima de ladrões que andavam naquelas estradas escuras. Os ladrões chegaram e ameaçaram as vidas de Paulo e Barnabé. E Paulo, muito tranquilamente, mandou que Barnabé esvaziasse a bolsa com uma pequena quantia de dinheiro e desse aos ladrões. Mas os ladrões falaram: mas o que vocês estavam conversando? Vocês estavam falando de um príncipe que tem um grande tesouro. E que tesouros são estes? Onde está esse tesouro? E examinando os pergaminhos com o Evangelho de Jesus, que Paulo e Barnabé estavam carregando, os ladrões se apoderaram daqueles pergaminhos e Paulo então disse a Barnabé: a nossa pregação hoje está muito bem-vinda. Nós não esperávamos que fôssemos pregar a palavra de Jesus para os ladrões. Mas Barnabé disse: mas mestre, eles roubaram também não só os pergaminhos, mas também roubaram nossos pães, a nossa capa. O que nós faremos agora? E Paulo, agora convertido de Damasco, disse a ele: sempre haverá frutas no caminho, dormiremos ao relento e nunca faltará a relva e o musgo para nos acompanhar. E quanto aos pergaminhos, os ladrões levaram a palavra de Jesus, mas eu guardei comigo um evangelho feito à mão e me dado por Pedro. Então continuaremos a nossa pregação. Então vemos as dificuldades dos pregadores do Evangelho, aqueles que foram os pioneiros da palavra do Cristo. Mas o ambiente da terra não é diferente hoje. Sentimos muitas dificuldades na hora de falar sobre Jesus aos homens que ainda não conseguiram entender a sua mensagem. Há mais de 2000 anos, Jesus abriu o nosso coração, mas a tecnologia e as coisas materiais têm dominado a terra. Apesar de tanto progresso, os homens perderam o endereço de Deus. Através do Espiritismo, este Consolador
prometido, Jesus volta à nossa memória, mudando e transformando as nossas atitudes. Mas será que precisamos de fórmulas mágicas, de muita pompa, de muita riqueza para transformarmos as nossas vidas e as vidas daqueles que nos estão próximos? Certamente que não. E assim, para encerrarmos a nossa lição, nós vamos ler a mensagem número 88 do livro Palavras de Vida Eterna, que fala o seguinte: nós somos vasos de barro e carregamos esse nosso tesouro. Mas como agir? Como transformar? Como trabalhar esse nosso interno? Como conduzir-nos diante da vida? E Emmanuel nos traz a resposta. Vamos acompanhar. Vasos de barro. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro, até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda agora os seus semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-se por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, com o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa.